Então, vamos dar início à nossa reunião de hoje, né? Agradecendo a Deus, né, por estarmos aqui reunidos e aqueles que ainda entrarem nesse momento de oração, nessa sessão, ok? Então, vamos dar uma saudação da nossa casa. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, por estarmos aqui mais uma vez reunidos. João, você faz a ambientação, por favor? Posso fazer, sim. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. Eu do livro Vigiai e Orai, que é a psicografia de Carlos Abatieri, ditado pelo irmão José. No aprendizado da caridade. A prática da caridade sempre te ensejarás as melhores lições. Fornecerá material para tuas reflexões em torno das bênçãos que normalmente ignoras em tua vida. Possibilitar-te-á enxergar que não vês nos privilégios que desfrutas. Abrandar-te-á o espírito de insatisfação, mostrando que em tua carência ainda existe excesso. Que dispões em ti mesmo de infinitos recursos que simplesmente desconsideras, que a tua capacidade de ser útil é tão ampla quanto te parece ser a necessidade dos semelhantes. A vivência na caridade te propiciará o amadurecimento espiritual que só ela é capaz. Colocará silêncio nos teus lábios, discernimento em teus ouvidos e alegria em tuas mãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão a Pai Jacó. Obrigada, João, muito obrigada. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e também damos graças ao nosso Pai Jacó, que é o mentor da noite de hoje, que nós possamos ser bons instrumentos da paz, do amor de Jesus e que a caridade. Pedimos agora ao nosso irmão Mário que leia uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao nosso Pai Jacó. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O mandamento maior. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor essa questão para o tentar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, meu irmão. Agora vamos acompanhar a nossa irmã Luzia no estudo que ela preparou com tanto carinho para todos nós, que ela tenha muita luz e receba as nossas vibrações para o seu trabalho. Obrigada, irmã. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, muitíssimo obrigada. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Só um minutinho.
Hoje nós vamos falar, né, a parte final da introdução do Livro dos Espíritos, os itens 14 a 17, que fala exatamente sobre as objeções iniciais ao Espiritismo. Porque tudo que é novidade causa essa estranheza, tem adeptos e tem contraditores. E com o Espiritismo também não foi diferente. Kardec também encontrou muita objeção com essa novidade para as pessoas que ele estava trazendo, apesar de sabermos que a comunicação dos espíritos sempre existiu desde que o mundo é mundo. Mas isso assustava as pessoas. Então, havia muita contradição, muita objeção, e claro, né, todas elas sem muito fundamento, sem muito estudo do que estava acontecendo ali, naquele momento, aqueles ditos fenômenos da época. E na introdução do Livro dos Espíritos, em todos os seus 17 itens, Kardec, sabiamente, ele vai tentando elucidar objeção por objeção levantada na época. E a gente vai percebendo que as objeções lançadas ali a Kardec, assim, era simplesmente porque as pessoas se recusavam a aceitar o novo, então era mais fácil atacar do que entender, do que parar, entender, como o próprio Kardec fez. Ele viu que estava alguma coisa nova acontecendo, ele parou, foi estudar para saber se ele aceitaria ou não aceitaria. E claro que as pessoas, quando atacam, né, então parecem até se defendendo de algo, são às vezes agressivas, às vezes assim não usam com tanto critério, né? Então essas objeções, o Kardec, ele explicou sem agressividade e ele na verdade, ele trata os outros com o respeito que nós gostaríamos que nós fôssemos tratados. E aí já está a primeira lição que ele deixa numa dessas objeções. Mesmo o outro sendo contra ele, as ideias que ele estava ali defendendo, tentando esclarecer, o respeito. E isso a gente também tem que levar, porque o Espiritismo, até hoje, quase 20 séculos depois, ainda sofre com essas objeções, com essas agressões. E é dessa forma, como Kardec fez, sem agressividade, com conhecimento de causa, e respeitando o limite do outro, a compreensão do outro, é que nós vamos levar, né, realmente a crédito o Espiritismo. E no item 14, a objeção era erros ortográficos. Então, o que eles diziam, né, os contraditores? Ora, se o espírito sabe de tudo, então por que ele comete erros ortográficos? Isso na psicografia, né, que eles estavam falando. Então, as objeções eram exatamente sobre isso, sobre as falhas ortográficas que às vezes era cometida ali em alguma psicografia, alegando se eles sabiam de tudo, pelo menos deveriam saber ortografia, né? E aí, nós vamos entender, deixa eu só puxar aqui que eu não estou enxergando. Não. Que existem 3 tipos de psicografia. A intuitiva, que é a mais comum, que é o espírito, ele não atua sobre a mão do médium para escrever, né? Ele atua sobre a alma do médium, identificando-se com ela e imprimindo a vontade das ideias ali. Ou seja, o conhecimento, essa é a mais comum de todas. Então, o conhecimento da mensagem chega antes do médium escrever. A semimecânica, o médium, ele sente uma impulsão, né, que é dada na mão dele, e ao mesmo tempo ele tem a consciência do que escreve. Ao mesmo tempo que ele vai escrevendo, então vai tomando consciência, conforme as palavras vão se formando. Ou seja, o conhecimento da mensagem vem junto com a escrita. E nessas duas, tanto na intuitiva quanto na semimecânica, se o médium, ele tem, no nosso caso, português, a nossa língua é português, né? Tem um português deficitário, se o espírito ele dita algo, alguma palavra mais complexa, ele vai escrever errado. Então a culpa não é do espírito. Digamos, se o espírito dita mal, a palavra mal,
ele não sabe se naquele caso o mal é com U ou se é com L, ou a palavra exceção, será que é com C cedilha, será que é com 2 S's? Se o médium ele não tem esse conhecimento da língua, ele vai escrever errado, apesar do espírito ter dito corretamente. E a terceira opção, né, a terceira tipo de psicografia, a mais rara, desculpa, que é a mecânica, que o espírito ele atua diretamente sobre a mão do médium. Então, o médium primeiro escreve para depois ver o que está sendo escrito. Ou seja, na intuitiva, o médium primeiro sabe, depois escreve. Na semimecânica, o conhecimento da mensagem e a mensagem chegam ao mesmo tempo, e a mecânica não. Primeiro escreve, depois é que o médium vai tomar conhecimento sobre isso. E no caso, Chico e Divaldo, eles têm essa mais rara, né, que é a mecânica, que também é chamada de pneumotografia, que primeiro eles escrevem e depois eles têm consciência do que eles estão escrevendo. Inclusive, né, casos deles que um espírito escrevia numa mão e outro espírito escrevia com a outra mão, ou seja, até às vezes em idiomas diferentes, né? Isso pode acontecer também, porque não é o médium que está controlando ali. E ainda um outro ponto para ser levantado aí nessa questão. Para os espíritos, principalmente os espíritos superiores, a ideia, ela é tudo, e a forma, ela não é nada, porque a linguagem que eles se comunicam é pelo pensamento, é telepatia. Então, a palavra mesmo, então eles têm que se esforçar para chegar até nós, que nós é que precisamos da palavra escrita, né? Ou da palavra falada, porque eles já estão acima disso. Não é dessa forma que eles se comunicam. Então, eles devem até se sentir até um pouco assim limitados, né, para nos passar essas mensagens, mas respeitando as nossas limitações atuais, né, que um dia nós vamos deixar de tê-las, mas por enquanto nós ainda temos. E até no próprio Livro dos Espíritos, né, eles sempre vira e mexe, eles dizem, né, que na nossa linguagem ela é muito pobre, e o que impossibilita, às vezes, uma explicação mais detalhada. É que nem quando nós falamos com uma criança. A criança, o conhecimento dela é muito pequeno, a gente não pode explicar tudo. Até o vocabulário da criança é um vocabulário muito restrito ainda, né? Depois é que ela vai adquirindo vocabulário. Então, conforme a criança vai desenvolvendo o raciocínio, nós vamos conseguindo explicar a mesma coisa, mas de uma forma melhor, e usando outras palavras também. Então, o Kardec diz que é a dificuldade do homem de gênio que se impacienta com a lentidão da pena, sempre atrasado em relação ao pensamento. Realmente, porque o pensamento ele é muito mais veloz, né, do que a palavra e muito mais ainda do que a escrita. E o inverso, ele também funciona, né? Aqui eles estão dizendo que, como é que os espíritos sabem tudo e saem erros ortográficos? Mas o inverso também funciona. Quando o médium tem a aptidão da mecânica, né, da psicografia mecânica, mas ele não tem instrução, não tem muita instrução, mas como é o espírito que pega na sua mão para poder escrever, então saem coisas maravilhosas, que foi o caso do nosso querido Chico. Humberto de Campos, né, escreveu 15 livros através do Chico e dezenas de contos, né, através da psicografia desse nosso querido amigo, que versavam sobre filosofia, história, ciência, religião e revelações do mundo espiritual. E aí a gente percebe que o Chico, todos nós sabemos que a instrução dele era muito limitada. A instrução, mas a sabedoria é enorme. E então vai exatamente nessa contradição, né? Só embasando tudo que Kardec disse. Se o espírito é elevado, mas vai pela psicografia mecânica, então é o espírito que está escrevendo. Agora, quando é da semimecânica ou da intuitiva, somos nós, né?
espíritos ainda nem sempre com o vocabulário correto, né, com ortografia correta, com conhecimento correto, que nós é que cometemos essas falhas, e não o espírito. E assim, Kardec, ele quebra esse argumento, né, essa objeção sobre uma das partes, né, do espiritismo. E Kardec, ele completa simplesmente assim: já não é maravilhoso que se exprimam e compreendam em todas as línguas? Porque realmente não existe idioma para espírito. Pode-se falar em qualquer idioma que eles vão se comunicar da mesma forma. Nós é que temos as nossas limitações. No capítulo 15, no item 15, desculpa, a objeção é: o espiritismo leva à loucura. As pessoas, né, elas estariam dizendo que o espiritismo, a pessoa que se envolve com isso, acaba desenvolvendo a loucura. E essas pessoas dizem o seguinte, que acreditavam até nas manifestações que seriam devidas à atuação de maus espíritos ou então do diabo, os quais, com o intuito de minar as bases do cristianismo e pôr a perder as almas dos homens. Ou seja, eles tinham por ideia que qualquer comunicação de espírito ou vinha de espíritos maus, né, dos demônios que eles chamavam antigamente, ou então do diabo, que também era uma figura muito corriqueira, né? Aquele Deus e diabo, céu e inferno, né? O pecado, a punição, então eram as coisas muito fortes na igreja. E aí eles diziam que essa comunicação com o espírito era de gente que não estava muito certo das ideias, né? E se envolvesse com isso ia acabar desenvolvendo a loucura. E afirmavam, né, que embora, né, não se pudesse ser puramente atribuído à má fé, que às vezes a pessoa não fazia por má fé, era simplesmente um distúrbiozinho mental. Então não fazia nem por má fé, e sim pelo distúrbio. E aí, o livro dos médiuns, ele nos diz o seguinte, só puxar aqui esse molejo. Não haja mais do que outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude da fraqueza cerebral. A mediunidade não produzirá loucura se esta já não existir em estado rudimentar. Ou seja, se a pessoa não tiver o germe da loucura, ela não vai desenvolver a loucura por causa da mediunidade. A mediunidade, muito pelo contrário, ela até evita com que a pessoa que tenha esse germe da loucura já no seu organismo, essa predisposição, evite, porque como ela nos traz tanta lucidez, tanto consolo, tanto controle, e quando realmente nós permitimos que o espiritismo entre em nossos corações, e aí comece uma real revolução interna, nós vamos nos acalmando, nós vamos discernindo de uma forma melhor e faz com que esse germe da loucura não se desenvolva. Então, ao invés de atiçar a loucura, muito pelo contrário, ela inibe a loucura. E aqui eu pulei um slide que fala assim: alguns por condescendência concordam em pôr de lado a suspeita do embuste, mas sustentam que os que não iludem são iludidos, o que equivale a chamá-los de imbecis. Quando os incrédulos falam sem rodeios, declaram pura e simplesmente que os que creem são loucos. Ou seja, quem crê no espiritismo, quem cria no espiritismo era louco, e quem não estava iludindo, estava sendo iludido. Então, há muita objeção e falta de critério, né? Sem nenhum embasamento com isso. Todas as grandes preocupações descontroladas do espírito podem ocasionar a loucura. A ciência, as artes e até mesmo a religião pode oferecer subsídios para que a loucura se desenvolva. Então, aquela ideia fixa que a pessoa tem e que fica ali
é independente do que seja. Pode ser mediunidade? Pode, mas não necessariamente a mediunidade. Pode ser qualquer outro tipo de religião. Você pode estar ali na ciência, se debruçando e acaba enlouquecendo em cima daquilo, ou em qualquer tipo de arte, qualquer coisa que seja obsessiva, né, que saia do seu controle. Se a pessoa tiver esse germenzinho ali, já no seu organismo, a predisposição à loucura, ela sim pode vir a se desenvolver. Até uma emoção muito forte, né? Um choque emocional muito forte. Não emoção, mas um choque emocional, alguma intempérie da vida muito, muito forte, que a pessoa fique abalada ali. E as pessoas, se tiver essa predisposição, pode vir a desenvolver a loucura por causa disso. Agora, o que todos esses contractores, né, não levam em consideração, que na época de Kardec, os primeiros espíritas eram intelectuais, pessoas renomadas, assim como Kardec era. Um intelectual, uma pessoa renomada, pessoas estudiosas que de louco não tinha nada, muito pelo contrário, tanto que era aceita naquela sociedade literária que existia na época. E isso eles não levaram em consideração, taxaram todos de louco. E ainda o livro dos médiuns, ele nos diz que a mediunidade... Assim, você já tinha dito. Tem um termo que a gente usa que fala assim, eu estou ficando louco de tanto pensar nisso. E realmente a gente fica louca de tanto pensar. Quando a gente não controla o nosso pensamento, a gente permite que ele nos controle, aí sim a gente abre a porta para as obsessões, a gente abre a porta, inclusive, para a loucura, caso esse germe já exista dentro de nós. E isso pode ser aqui em relação a qualquer coisa. Aí aqui está colocando em relação ao poder, à fama, ao dinheiro, às artes, à ciência, à religião, a qualquer coisa. A partir do momento que a gente fica com aquela ideia fixa, só pensando naquilo, aquilo sim pode nos levar a abrir uma porta que não vamos mais conseguir fechar sozinhos, né? Ou talvez nem nessa encarnação. E aí tem o item 16, tem duas objeções. Eles falam o seguinte, que admitem sim os fenômenos, mas excluem a intervenção dos espíritos, ou seja, eles acham que existem os fenômenos, sim, não tem como negar, tinha uma mesa girando em cima, não tinha como negar objetos voando, dando pancada, fazendo barulho, então não tinha como negar esses fenômenos físicos, para eles físicos, mas eles excluíam qualquer ligação que tivesse esses fenômenos com os espíritos, né? Então, vamos lá. Existem dois e aí o Kardec diz que essas duas objeções, elas são as únicas que realmente merecem ser chamadas de objeção, porque elas se baseiam numa teoria racional, porque até então as outras estavam simplesmente acusando, levantando levianamente acusações, mas sem embasamento nenhum. Mas essa de dizer dos efeitos físicos e não espirituais, elas tinham algum fundamento. Então, Kardec até leva em consideração essas duas do efeito magnético, que era muito forte na época, esse movimento. E até o próprio Kardec, ele foi estudioso desse movimento, desse efeito magnético. E a teoria magnética diz o seguinte, que o médium, ele tira de si mesmo o conteúdo das manifestações. Então, seria como se os médios ficassem assim, num estado que poderia chamar de um sonambulismo desperto. Essa é a teoria do efeito magnético. Então, é como se fosse assim... Essa teoria magnética,
ela teve maior repercussão, né? Segundo essa teoria, todas as manifestações atribuídas ao espírito seriam apenas esses efeitos, né, magnéticos, né, que seria assim uma coisa meio de transe, né, mais ou menos isso, mas algo da própria energia do próprio médium. E esse fenômeno também foi estudado pelo próprio magnetismo. Então, atribuir as comunicações espíritas puramente à alma do médium, descartando possibilidade da influência de algum espírito sobre ele. O médium em estado de transe, né, nesse sonambulismo aí desperto, teria uma hiperatividade das faculdades mentais, e isso facilitaria transcorrer, né, discorrer sobre essas coisas, poderia movimentar objetos, mas algo de dentro dele, através desse transe. E aí Kardec, sempre, né, muito didático, muito inteligente nas suas argumentações, ele fala: se não podemos encontrar todas as diversas fontes no médium, é preciso que nós procuremos fora dela. Porque muitas vezes aquelas informações que vinham, o médium não sabia, não era de conhecimento do médium. Então, se não vem do médium, o médium não tinha um pré-conhecimento daquelas informações que vinham, então alguma coisa tinha externa que estava trazendo aquelas informações. Mas isso tudo não explica também essa parte dos médiuns, as mesas girantes. Então, como explicar as mesas girando? Levantando, girando, também sairia dos médiuns isso? Então, como é que o médium analfabeto ele poderia psicografar textos, né? Ou com um alfabetismo limitado, né? Um semi-analfabeto poderia também de textos mais elaborados, como nós vimos do Chico, né? Que falava de filosofia, falava de ciência, falava de qualquer coisa. Então, essas coisas, esse efeito magnético, não explicava. E aí, Kardec diz, né? Então, vamos procurar fora do médium. Se não está no médium, tem que estar em algum lugar, alguma fonte inteligente. E a segunda objeção que tem é a teoria do meio ambiente. E nessa teoria, o médium, ele é sim a fonte das manifestações, só que ele não tira dele, ele tira de todos, né? Todos contribuem um pouco com aquelas manifestações, ou seja, cada um, de uma certa forma, vai contribuir com essa energia, e essa energia que vai fazer que tudo aconteça. Essa é a teoria do meio ambiente. E nessa teoria, né, apesar do médium ter também a participação, né, mas também ele tem a participação de outros. E segundo Kardec, essa espécie, né, teria refletindo uma ideia assim, de pensamento, de conhecimento de pessoas, todo mundo ali acerca daquilo. Mas não se pode negar que isso também é um dos princípios da doutrina espírita, né? Então, tinha alguma coisa ali, mas não é exatamente o da gente. A influência exercida dos assistentes sobre as manifestações. Isso a gente sabe que acontece, mas só que isso não é tudo, né? Então, é muito raso falar só simplesmente disso. E Kardec também bate em cima disso. Então, certas comunicações do médium são completamente estranhas ao médium e também ao meio ambiente, às pessoas que estão ali em volta. Então, se pergunta, se ninguém sabia determinados assuntos, ninguém dali, então da onde vieram aquelas informações? Mais uma vez, o Kardec faz a mesma pergunta. Tanto, se o médium não tinha conhecimento e tem aquelas informações, ou se as pessoas, o meio ambiente também não tinha todo aquele conhecimento e vieram as informações, então da onde que está vindo isso? Né? Aí fala que a teoria do meio ambiente, o médium seria uma espécie de espelho refletindo todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria se não fosse conhecido de pelo menos uma delas.
né? Então, alguém tinha que ter conhecimento para poder replicar para os demais, para os outros captarem e assim transformarem. E aí, Kardec, sempre muito sábio, né, fala assim, pergunta, né? Onde os médios foram buscar uma doutrina que não existia na cabeça de ninguém na face da Terra? Né? Nessas teorias estão dizendo que parte da cabeça, ou de um, que é o médium, ou de todos, do grupo, da onde então veio a doutrina nova, que é a doutrina dos espíritos, que não estava na cabeça de ninguém? Como milhares de médios espalhados por todo o globo terrestre que jamais se viram transmitir essa mensagem. Então, Kardec botou todo mundo para pensar, né? E as primeiras comunicações, elas não se deram através da escrita oral. Elas, sim, foram através de pancadas, de mesas girantes, só para chamar atenção, né? Mas vieram dessa forma. Então, também, não cabe isso. Será que aquelas pessoas todas conseguiriam fazer as pancadas, fazer a mesa girar? Então, ou seja, eram lançadas muitas objeções, né? Muitas contradições, mas sem embasamento. E os adversários do espiritismo ainda alegavam que os espíritos se negavam a responder determinadas perguntas, né? Umas triviais. E que a gente sabe que as pessoas fazem isso até hoje, né? Perguntam mais coisas corriqueiras do dia a dia, e os bons espíritos, os espíritos mais elevados, não se prestam a esse favor. E eles também não conseguiam entender, na época, né, os contraditores, por que, se é espírito está ali, por que não vai satisfazer a minha curiosidade? Mesmo que seja uma curiosidade corriqueira, leviana, vil, né? Então, e Chico, né, sempre dizia, né, que o telefone toca de lá para cá. Então, a informação vem de lá para cá, não é quando a gente quer. A gente não faz a ligação para lá, eles é que fazem a ligação para cá. Aí, Chico, nosso querido. E no item 17, a objeção é os céticos e o ceticismo. E o ceticismo, ele pode ser de duas formas, né? Aquele total, radical, e o ceticismo moderado. Então, esse sistemático, ele é total, radical, o que duvida de tudo. Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. E aí começa a botar um monte de objeção e começa a gladiar, né? A brigar com aquilo e botar todos os defeitos. E também pode ser um ceticismo moderado, que utiliza a dúvida como modo de propor novas ideias, são os livres pensadores. E nós podemos dizer que Kardec era um cético moderado, porque o Kardec, ele não acreditava simplesmente porque um espírito dizia, ou porque tinha uma mesa girante, alguém dizia que era alguma coisa, ele pegava, analisava, testava, até por isso a doutrina espírita é considerada ciência, porque Kardec, ele fez experimentos científicos, um método muito utilizado na época, né, das experimentações. Então, ele usou método científico para poder provar porque aquilo que os espíritos, se existia, né, um fator inteligente fora disso tudo, um fator externo inteligente, e se o que eles diziam era verdade, se podia acreditar ou não. Só após estudos e pesquisas é que ele foi acreditar. E é o que a nossa doutrina nos diz, para que nós tenhamos a fé raciocinada. Não é só porque vem de espírito que nós temos que acreditar. Então, nós temos sempre que ter ali cético, moderado. E também no Livro dos Espíritos, na questão 1010, diz que os livres pensadores, eles têm sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. Ou seja, se a ciência provou, quem somos nós, né, para contradizer? Então, nós temos que ter a mente aberta para o novo. Assim como Kardec teve na época, século XIX, Kardec foi assim na vanguarda, né, da onda. Ele simplesmente viu, era diferente, foi ver o que era, pesquisou, achou que merecia
ter um pouco mais de atenção, estudou, se aprofundou, e graças a Deus ele fez tudo isso, né? Graças a Deus ele fez tudo isso. E ele ainda dizia, né, Kardec, que é preferível rejeitar 9 verdades a aceitar uma única com erro. Então, mais uma vez, ele se mostra o cético, moderado, e nos ensina a fazer tudo isso. O ceticismo no tocante, né, a nossa doutrina, o Kardec, ele combate nesse item, é o ceticismo sistemático, é aquele da oposição sistemática, aquela ou interesseira também, né, porque às vezes a pessoa está ali combatendo porque não quer sair da sua zona de conforto, mas também por interesses pessoais, porque se aceitar uma coisa diferente, vai atingir os seus interesses, sejam eles de poder, sejam eles financeiros, e isso também não agrada. Então, foi também das contradições que ele recebeu, né? Ou pelo orgulho da pessoa não querer se ceder ao novo, ou simplesmente porque estava mexendo com interesses de determinadas pessoas. Então, o Kardec ele diz que a verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos e no conhecimento que esses ensinamentos nos trazem, que são muito sérios para serem adquiridos, senão através de um estudo profundo e contínuo. E o Chico dizia que ciência, filosofia e religião, que é a nossa doutrina, que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, o que fica é um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. Então, ela é completa. E graças a Deus nós temos essa oportunidade, porque o Espiritismo é uma nova era para a humanidade, porque ela nos elucida dúvidas que nós trazemos há milênios. O Livro dos Espíritos tem o que é o Espiritismo. A ciência espírita compreende 2 partes, a experimental, que é relativa às manifestações geral, e a filosófica, que é relativa às manifestações inteligentes. E realmente existem esses 2 tipos de manifestação na nossa doutrina. O Espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos diferentes: o das manifestações, né, que as pessoas ainda procuram, às vezes, por esse tipo de curiosidade, o dos princípios da filosofia, né, que decorrem, e a aplicação desses princípios, ou seja, nos levando ao desenvolvimento moral. E longe de se opor à difusão da luz, ela quer que para todo mundo não existe crença cega, quer que o homem saiba por que crer, não precisa simplesmente acreditar. Tem que se apoiar na razão. O Espiritismo será sempre mais forte do que apoia o nada. Porque quem apoia o nada, no final da vida corporal, acaba. O Espiritismo não, ele vem nos trazendo a ligação do passado, presente e o futuro, e é a única religião que realmente nos explica o nosso futuro. E compreendendo o nosso futuro, a gente consegue compreender o nosso presente, o nosso passado, e tentar melhorar para poder aflorar de um novo jeito, de uma nova forma, numa nova vida, numa nova experiência, numa nova oportunidade. Então, nos rendamos aos argumentos espíritas, porque nele há um perfeito ensinamento que orientará os nossos passos para o verdadeiro caminho, o caminho da verdade e da vida, rumo ao encontro do Mestre Jesus. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigada a todos pela oportunidade do estudo. Obrigada. Obrigada, Luzia, que Deus te abençoe, para que você possa estar sempre conosco e na casa de Francisco também.
Vamos agora, meus irmãos, fazer a irradiação, que é a nossa oração pelos nossos irmãos do mundo inteiro, por toda a humanidade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai amado e amoroso, Jesus, amado irmão, Francisco de Paula, mentor da nossa casa, pedimos a vós amparo, proteção para toda a humanidade. Que haja paz, Senhor, no mundo. Que os países em conflito possam serenar, que seus governantes possam repensar os seus papéis diante da humanidade. Abençoa, Jesus amado, nosso querido Brasil, a pátria que nos acolheu, nos livra dos perigos, dos males, ampara os nossos irmãos desempregados, as nossas crianças, os nossos jovens, que eles possam ter possibilidades de progresso material e intelectual. Protegei, Senhor, também os nossos irmãos indígenas, os quilombolas, o povo cigano, os irmãos que vêm de outros países buscando aqui condições de vida. Abençoai, Senhor, as nossas florestas, os nossos rios, fontes de vida para todos nós. Dá-nos luz e entendimento, Senhor, para que possamos conviver nesse país tão lindo, realmente como irmãos, que nós saibamos respeitar as diferenças em todos os sentidos, que nós possamos caminhar em paz, em busca de auxiliar o nosso país a ser realmente a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Abençoa, Senhor, a casa de Francisco de Paula e todas as casas onde se prega a palavra de Jesus, para que nós não fiquemos apenas na palavra, Senhor, possamos ir muito além, possamos também exemplificar, vivenciar a Tua palavra. Abençoa o nosso Francisquinho, o lar de Francisco e todos que lá vivem e trabalham. Abençoa todos aqueles que receberam na nossa casa a difícil missão de administrá-la, que o possam fazer em paz, em equilíbrio e em fraternidade. E abençoa, Pai, os nossos lares, os lares dos nossos familiares, e dê saúde a todos os enfermos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedimos agora ao nosso irmão Mário que faça a prece pelos desencarnados. Quem vai fazer a prece será a nossa irmã Francis. Ótimo, Francis. Vamos lá. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, com muito carinho, com muito amor, né, que vamos lembrar desses nossos irmãos queridos, hoje na espiritualidade, mas com certeza vibrando e vivendo esses momentos aqui, né, ainda na nossa trajetória. E só temos que agradecer por esta bênção de ter esses nossos queridos, que com certeza nos trazem um ensinamento muito grande. E ficamos
sempre muito agradecidos e sempre querendo ter todo esse alento, essa calma, esse amor, essa tranquilidade de termos a nossa doutrina assim explanada tão carinhosamente. Obrigada a todos os irmãos que nos forneceram esse bem. Muito obrigada, meus queridos. E agradeço muito. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E que Deus Jesus abençoe a todos. Amém, a nós todos. E agora pedimos a nossa irmã Regina que faça prece de agradecimento por nós. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, ao nosso querido Pai Jacó, que une os nossos corações. Temos, Senhor, tanto a agradecer. Agradecer por esse momento de união, de fraternidade, onde o teu amor vigora e onde ele se espalha para toda a tua criação. Então, te agradecer por poder participar desse banquete de amor que nos fortalece, mas que também leva a esse fortalecimento, essa confiança, essa fé raciocinada, mas essa fé que vem também do coração, como o Chico falou, né? Religião, ciência, filosofia. Então, gratidão, Senhor, por podermos conhecer a doutrina espírita, pelo tanto que Kardec trabalhou para nos fazer essa codificação, por todos esses espíritos amados, abnegados, que estão sempre em torno de nós, nos intuindo, nos instruindo, nos fortalecendo, que possamos ter essa confiança, Senhor, no teu amor, na certeza do teu amparo, para que possamos, sim, fazer o nosso melhor a cada dia. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, é o nosso querido Pai Jacó. Obrigada, Regina. E assim, com muita alegria nos nossos corações, por tanto que recebemos e por estarmos aqui reunidos, nós damos por encerrado o nosso trabalho da noite de hoje. Muita paz para todos nós. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Gratidão ao nosso querido Pai Jacó. Um beijinho no coração de cada um. Fiquemos em paz.